Nesse vídeo eu quero dar uma introdução ao menu Guias. Nós temos aqui os tipos diferentes de guias: guia de passagem, guia exegético, estudo de palavra da Bíblia, guia inicial de sermão e guia de tópicos. Desses 5, eu vou separar aqui o estudo de palavra da Bíblia, que você vê até que é o único que não se chama guia, que é um caso à parte, nós vamos ver depois como trabalhar com ele. Mas nós vamos trabalhar com essas 4 guias e eu quero já começar explicando então este primeiro ambiente. Quando você clica aqui então em menu guias, você tem esses tipos de guias. Aqui embaixo você tem esse espaço em branco, porque aqui vai ser ocupado por guias que você cria, que você personaliza. E você tem aqui criar um novo modelo de guia. Então você pode criar modelos diferentes e nós vamos ver como fazer isso e eles estarão guardados aqui. Deste lado você tem os guias que, qualquer um desses guias que você tenha executado, você tenha gerado essa guia em um texto bíblico ou um tópico e você quis guardar esta guia, esse estudo, esse trabalho. Que você pode simplesmente gerar e não precisa guardar ele. Você simplesmente gera, vê o resultado e continua trabalhando e exclui ou apaga, fecha a janela do guia e ele não vai ser salvo. Mas se por acaso você quiser salvar, eles serão guardados aqui. Aqui em cima você tem um localizador, como por exemplo, se eu digitar Romanos, ele vai mostrar que eu tenho um guia exegético em Romanos 4:19. Você vê que o menu ele funciona com o mesmo comportamento do menu documentos, né? Você tem os tipos de documentos que você cria e desse lado você faz a busca e aqui você tem os documentos nos diferentes tipos de documentos, mas você tem os documentos salvos, né? Então voltando aqui para o menu guias, você tem esse ambiente então. E para você trabalhar com qualquer um deles, primeiro você clica aqui, por exemplo, guia de passagem, eu clico em guia de passagem e ele abre o campo e ele vai gerar aqui para mim as informações do guia de passagem. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de mostrar para você que o guia de passagens e o guia exegético você já viu anteriormente, porque ele já vem numa configuração default, numa configuração base do Logos. O que eu estou querendo dizer? Quando você vem aqui na página inicial e você gera um estudo em cima de um texto, se eu pegar aqui Romanos 5:11, por exemplo, vou pegar apenas um exemplo. Isso daqui está num dos primeiros vídeos de treinamento do Logos, que é você como trabalhar aqui com a página inicial. Se você seleciona esse texto, aí o Logos vai gerar esse ambiente default dele, que já vem no programa. E a hora que ele carregar, você vai ver o seguinte, ó, ele criou aqui um guia de passagem, ele gerou um guia de passagens e um guia exegético. Isso já vem no Logos pronto. E esse ambiente de estudo que ele monta, ele cria então já esses 2 guias e as suas 5 principais bíblias, o seu comentário principal, comparação de texto e a caixa de informações. Então você já viu aqui o guia de passagem sendo gerado aqui. Portanto, aqui em guias é exatamente o mesmo, guia de passagem e guia exegético que você tem aqui a oportunidade de usar. Só que diferente desse caso aqui ele está gerando todo um ambiente, né, que nós chamamos de layout, um layout já pré-determinado no Logos que ele vai sempre funcionar desta maneira. Mas nós não vamos trabalhar com ele. Eu vou clicar aqui um atalho que existe no Logos, que é Ctrl+Shift+W, e ele limpa todo o ambiente para mim, é só para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Eu vou voltar aqui para guias e vamos voltar então aqui para o guia de passagens. Eu clico em guia de passagens, eu digito um texto, tá? Eu já tenho aqui Romanos 8:38, você pode digitar qualquer outro texto, tá? Vou só colocar aqui Romanos 5:11, só por questão de ilustração. Eu clico aqui nessa seta, ele vai começar a gerar para mim esse guia de passagens. O que é o guia de passagens? É uma coleção de recursos para me ajudar a estudar esta passagem. Então eu tenho aqui os comentários, então eu posso abrir os comentários em Romanos 5:11 e você vê, olha, eu vou clicar aqui, né? Ele já abriu em Romanos 5:11 no comentário. Se eu abrir um outro comentário, The Bible Knowledge, ele abre em 5:11, né, de 9 a 11, em que ele está tratando desse assunto. Então, ele é um guia de referência.
Se eu tiver revistas, né, eu vou clicar aqui, ó, ele está me mostrando alguma revista, uma revista teológica, qualquer uma que eu tenha na minha biblioteca, que fale sobre esse texto de Romanos 5,11. Pode ser que você não tenha nada e essa janela fique fechada, ou fique dessa forma aqui, minimizada, mas com a seta para baixo, como está aqui. Quando está dessa forma, quando a seta está aqui na horizontal, está dizendo que esse campo está fechado. E se você quiser, você pode abrir ele. Eu vou clicar, ele abre e mostra então o recurso. Agora, se ele já estiver com a seta para baixo, na vertical, e não tiver nada aqui, ele está simplesmente dizendo que para esse recurso, por exemplo, para a revista, não há nenhum resultado. Tá? Então, aqui em meu conteúdo, eu tenho aqui uma lista de passagem que é relacionada a jejum, em que Romanos 5,11 fez parte dessa lista. É por isso que ele está mostrando aqui no meu conteúdo. Agora eu tenho referências cruzadas, ele me mostra os livros ou recursos que estão na biblioteca, que tem referência cruzada a Romanos 5,11 e alguns resultados também. E por aí vai, eu vou rolando aqui o guia de passagem e vai me mostrando uma série de recursos. Ó. Vou tentar aqui literatura antiga, eu clico e ele me mostra então que eu tenho, né, alguns pais da igreja que citam Romanos 5,11. E por aí vai. Passagens paralelas, ele está me dizendo que não há resultados em passagens paralelas, escrito literário, e você vai seguindo aqui, ó, até mesmo pessoas da Bíblia, e eu tenho uma série de outros recursos aqui, ó, que eles estão todos, tá vendo? Estão todos na horizontal, quer dizer que eles estão fechados. E eu posso abrir eles a hora que eu quiser. Eu vou clicar aqui, ele vai ver recursos de mídia. Aí levanta-se a pergunta, mas por que eles estão fechados? Né? Por que alguns estão fechados, outros estão abertos? Isso é por causa do comportamento do programa durante o seu uso. Então, o que aconteceu? Vou voltar aqui os recursos de mídia. A última vez que eu usei um guia de passagem, antes desse daqui, eu tinha fechado todos esses recursos. Ou fechei ou deixei fechado. Então, o que acontece? Todos os recursos, né, todas as opções que você tem aqui, se você fechar elas, na próxima vez que você usar, elas estarão fechadas. Se você abrir elas, da próxima vez que você abrir um guia de passagem, ela estará aberta. Deixa eu só dar um exemplo aqui para você, para ficar bem claro. Eu vou fechar tudo, ó, comentário, minimizar tudo aqui, tá? Ótimo, está tudo fechado. Então eu vou fechar agora esse guia de passagem, tá? E vou criar um novo guia de passagem, só que eu vou pegar um outro texto. Vamos pegar lá João 5,4, por exemplo. Opa, 5,4. Tá. Vamos gerar. Você viu que ele gerou, está tudo fechado, porque foi a forma como eu trabalhei a última vez. Vamos só fazer uma coisa. Eu vou clicar aqui em passagens paralelas. Ele abriu aqui para mim passagens paralelas e foi o único aberto. Então eu vou fechar de novo João 5,4 e vou abrir de novo um guia de passagem. Você viu que ele pega o último texto que você digitou. Vamos pegar agora Atos 3,8. Muito bem. Atos 3,8, ele gerou e o único que ele está abrindo, ó, é passagens paralelas. Ele está falando que nesse caso está sem resultado. Então, é dessa forma que se comportam as guias. Isso é para guia de passagem, para as outras guias também. O guia exegético, o guia de sermão e o guia de tópicos. Então, é dessa forma que eles trabalham. Então, você tem todos esses recursos e você pode ir abrindo eles e trabalhando com eles. Tá? E você vai ver quais são os recursos que são mais úteis para você. Por exemplo, para mim, na prática, e é uma coisa pessoal, eu não uso esses recursos de mídia, que são sites que oferecem recursos visuais, né? Mas isso pode ser alguma coisa útil para você. Não é para mim, mas pode ser para outra pessoa. Ou ilustrações, até aqui de textos, ou talvez música. Eu não uso música, mas outras pessoas podem usar música. Talvez recursos de mídia você venha a usar e outra pessoa não venha a usar. Então você escolhe aquilo que você quer que esteja aberto ou fechado. Além disso, existe uma outra personalização das guias, que está aqui no adicionar.
eu clico aqui em adicionar, você vê que eu tenho uma série de recursos aqui no programa que eu posso adicionar a esta coleção. Então você vê aqui o seguinte, deixa eu minimizar aqui, nós temos esse monte de recursos aqui, né? E ele está me mostrando aqui o seguinte, o que está em cinza são os recursos que já estão abertos, essas opções que já estão abertas. E o que está em preto é algo que você pode acrescentar. E se você quiser acrescentar, vou pegar aqui, por exemplo, folheto. Vou clicar em folheto. O que ele fez? Ele adicionou o folheto aqui no final, tá? E ele já está gerando aqui o folheto. Vou mostrar aqui de novo para vocês. Ó. Ele gerou o folheto, não tem mais para onde baixar. Eu vou vir aqui em adicionar e vou pegar em liturgia. Vou clicar em liturgia e ele abriu lá embaixo. Ó. Aí ele trabalhou com liturgia. E eu posso, então, né, ir acrescentando os recursos que tem aqui. E como você pode remover? Você vê aqui já, ó, seja minimizado ou maximizado, quando você põe o mouse sobre o título e ele fica acinzentado aqui a partir de cima, você pode clicar nesse X e ele vai removendo. E aí o que vai acontecer? Deixa eu apagar aqui, ó, esse Graceway, Sermon Central, Sermon Logos, Sermon Audio. E eu fecho então o meu guia de passagens e vou abrir um de novo. Pegar outro texto agora. Vou pegar Mateus 3:2. Eu clico em Mateus 3:2 e ele começa a gerar. Ele abriu o que eu tinha mantido. E você vê aqui o seguinte, ó. Esses aqui ele está querendo sempre manter porque é uma parte, diria assim, uma propaganda. Ele vai querer sempre manter. Então você vai poder fechar alguns que não te interessam, mas alguns não vão ser fechados por configuração do próprio Logos. Então nós temos aqui o guia de passagens, você já teve uma visão geral de como funcionam esses guias, de como você pode navegar com eles, qual é o propósito deles. No próximo vídeo nós vamos explicar um pouco mais sobre os guias, trabalhar com guia exegético e alguns outros guias para você entender melhor o funcionamento deles. Até o próximo vídeo.